Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Quem encontrou, diga aleluia. E aconteceu depois destas coisas. Repita comigo, diga aconteceu. Depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A montanha não é Moriá, Moriá é a região. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e também a Isaque, seu filho, fendeu a lenha que seria usada para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E foi para onde? Que tem gente que ouve, recebe direcionamento, mas vai para onde quer. Diga comigo, ao terceiro dia. Não, isso é muito profético. Diga ao terceiro dia. Levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: agora fiquem aqui com o jumento. Olha o seu irmão e diga: jumento não vai. Não. Mas eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Pelo que falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas as tuas mãos sobre o moço, não lhe faças mal, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E você diga amém. É um dos episódios mais comentados, ou ministrados, pregados, na vida do patriarca Abraão. Momento crucial, é verdade. Mas o que me chama a atenção no texto, eu tenho procurado nos últimos tempos me atentar aos detalhes do texto, a perguntar, a conversar com o texto. E o versículo 22, o capítulo 22, versículo 1, já começa com uma expressão tão única. E diz: aconteceu. Pastor, mas isso é importante? É importante saber que algo acontece. E algo aconteceu. Por quê? Porque isso já altera a normalidade da vida quando nada acontece, gente. Tem hora que você só está à espera de que algo aconteça, até agora não aconteceu, mas o texto já diz: aconteceu. Mas quando é que acontece? Aí que está o detalhe. Aconteceu depois. Então olhe para alguém, segure a mão dele e diga assim: para começar, vai acontecer. Mas diga: depois de algumas coisas. O que você está esperando que aconteça não vai acontecer sem antes algumas coisas se realizarem.
Pastor, quando é que acontece? Quando é que vai? Deus está dizendo, vai acontecer. Mas tem coisa que só acontece depois que coisas antes acontecerem. Isso me faz entender que existe um tempo determinado para que alguns capítulos na minha vida se iniciem. Por quê, pastor? Parece ser muito redundante, parece até ser ignorante da minha parte. Chegar e dizer, o 22 começa, mas começa quando? Depois do 21. Pastor, não estou entendendo, eu quero que você entenda. Tudo que você tem para viver num capítulo determinado na sua vida, Deus não vai antecipar história. Deus não vai pular etapas. Deus não vai trazer para você bagunças. Não, Deus está dizendo, no 22 vai acontecer. Mas antes de acontecer, tem coisa antes que precisa ser concretizadas na sua vida. Então acalma o teu coração. Você está desesperado. Você está ansioso. Você está inquieto. Você está forçando as coisas a acontecerem e o céu está dizendo, acontece. Depois de algumas coisas pré-estabelecidas na sua vida. E o que é que Deus estabelece? Capítulo 22, e aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? Pergunta básica, que coisas? Deus chama Abraão. Você sabe disso. Não tem como o 22 chegar sem antes Deus chamar Abraão. Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele. Qual foi a promessa? Primeira promessa, em ti serão benditas todas as da terra. É a primeira promessa. E de ti farei uma grande nação. Só que na condicionante disso tudo acontecer, Deus dá uma ordem imperativa. E qual foi? Sai fora. Qual foi a ordem de Deus? Sai do meio da tua parentela. Sai da tua casa. Sai do meio da tua parentela. Pastor, o que Deus está dizendo? É simples. É profético. É pedagógico. Existem promessas que nós só teremos acesso a elas à medida que ambientes forem alterados. Deus olha para Abraão e diz, tu está na terra de Ur. Ali em Ur, o máximo que você faz é saber o que eu posso fazer na tua vida. Mas sai daí para você viver tudo aquilo que eu falei. Eu vou liberar uma palavra. Deus está liberando promessas. Deus está liberando destinos. Mas para que esses destinos sejam estabelecidos na tua vida, a palavra de Deus para você é, precisa alterar alguns ambientes na sua vida. Sem alteração de ambientes não haverá concretização de propósitos. Como que é, pastor? Tem hora que você vai ter que entender que a tua amizade vai ter que ser outra, teu ambiente social vai ter que ser outro, teu ambiente familiar vai ter que ser outro. Tem hora que Deus vai dizer assim, eu poderia fazer tudo aí, mas como o negócio com você é diferente, eu estou dizendo, vai ter que sair. Se quiser viver, vai ter que sair. Então, segura essa palavra nessa manhã. Se prepare para se despedir de alguns ambientes. Sabe por quê? Porque Deus tem algo muito maior sobre a tua casa e estabelecido nele. Agora, lá vai. Não é para onde você quer, é para onde eu te mostrarei. Já vou te trazer uma dica, irmão. Algumas semanas atrás eu recebi um casal no meu gabinete. Falou, pastor, muito obrigado. Quando chega assim, muito obrigado, gratidão, é hashtag partiu. Irmão, e eu com muita alegria, muita sinceridade digo, de nada. Só que a minha preocupação é, para onde? Ele diz, Deus ainda não mostrou. Eu falei, então fica. Como que é, pastor? Não, é que eu senti. Não, irmão, sentimento a gente sente toda hora. Direcionamento é o céu que coloca na nossa vida. Não, eu ainda vou ver. Se enquanto você ainda não viu, fica no lugar que Deus te permaneceu. Por isso que Deus olha para Abraão e diz assim, ei, sai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu estou te direcionando. Agora a gente que não sabe nem para onde está indo, nem o que está fazendo, Deus está dizendo, altera o ambiente,
para você viver coisas grandes, mas quem te direciona sou eu. Depois dessas coisas, que coisas? Depois que Abraão mudou o ambiente, diga para o seu irmão, a promessa só começa depois que você toma uma decisão de alterar o ambiente, alterar o teu rol, alterar suas amizades, alterar tudo na sua vida. Tem gente querendo viver coisa grande em ambiente que não dá. Deus está dizendo, sai fora, Abraão. Abraão até sai, mas leva consigo 2, pai e um sobrinho, Terá e Ló. Eles saindo de Ur, o máximo que eles conseguem chegar é em Harã, diga comigo, Harã. E quando ele chega em Harã, Abraão julga ter alcançado o lugar que Deus tinha dito para ele. Só que em Harã, ele entende que não é o lugar, porque mais uma vez Deus aparece. É aqui que começa essa expressão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Mas o chamado de Deus não é em Harã, foi em Ur. Entre Ur e Canaã, Abraão para em Harã. Só que o que acontece em Harã? Em Harã Deus mata Terá. Ai, pastor, não gosto dessas coisas. Eu sei, mas tem hora que Deus precisa tirar alguém que está atrapalhando a tua trajetória. Tem gente que é até boa, mas está te dando a impressão de que você já é tudo, que você já chegou. Deus está dizendo, eu vou tirar o Terá da tua vida, para mostrar que a tua trajetória ainda não acabou. Como assim, pastor? Irmão, tem hora que Deus, para resolver alguns problemas na nossa vida, Deus, Ele tira, limpa o caminho. Então pode ficar descansado, irmão, enxuga essa lágrima aí, porque não foi doloroso, não, foi livramento para a tua vida. Não, pastor, foi o desastre da minha história. Está dizendo, foi eu construindo uma história de vitória na tua vida. A morte de Terá pode causar alguma dor, mas o propósito ainda será maior na tua vida. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim, você pegou essa palavra? Diga para ele, se prepare para despedir de algumas pessoas que estão atrapalhando a tua trajetória, o teu caminho. Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã, o Terá é muito bom, mas Deus está dizendo, tinha que ter deixado em Ur dos Caldeus, levou para o meio da trajetória. Deus vai resolver essa questão da tua vida. Deus está dizendo, Abraão, deixa Terá no lugar dele. O Terá morre, e ele ainda leva Ló. Só está adiando, irmão. E o que acontece? Diz o texto, depois dessas coisas, que Deus livra Abraão de Terá, porque é livramento. Tem hora que você fica perguntando por quê. Deus está dizendo, é livramento, viu? Aí o texto vai dizer, naquele momento, que eles chegaram em Canaã. Diga comigo, chegaram em Canaã. Em Canaã, a terra manava leite. Isso é a promessa. Sai de lugar, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, e essa terra mana leite. Quando Abraão chega em Canaã, o que a terra deveria manar? O que a terra deveria dar? Quando ele chega lá, o texto diz que havia seca e fome. Como que é? Eu saí, sepultei, cheguei, e o Senhor falou que tinha leite e mel. Quando eu chego, tem fome, tem seca. É quando, a promessa, a palavra se confronta com a nossa realidade. Por quê, pastor? Deus está dizendo, e Ele é muito claro, Deus não é comediante para brincar com a gente e fazer a gente sorrir de vez em quando. Deus é sério. Quando eu digo seriedade, no peso da sua palavra. Quando o Senhor diz, sai e vai para uma terra que mana leite e mel, Deus não está dizendo, sai para uma terra que manou, que foi, que fez. Ou seja, chegar num ambiente e encontrar uma realidade totalmente adversa, contrária, paradoxa, aquilo que Deus me falou, não anula o que Deus tem para a minha vida. Por que, pastor, estou olhando, está seco, está terrível, tem fome, mas se é aqui o lugar que Deus falou que mana, eu sei que essa crise é temporária, eu sei que essa seca é passageira, porque Deus não erra, Deus não altera a sua palavra. E por que Deus não diz para Abraão, mana, mas quando chegar lá, vai ter seca, porque Deus é assim.
Deus nos faz apaixonar pelo destino, sem nos revelar o projeto ou o processo para chegar até lá. Bata no peito e diga: eu preciso ser apaixonado pelo destino e não me encurvar diante dos processos. Por quê, pastor? Porque tem hora que você está muito mais apegado emocionalmente a processo do que o seu destino. Não entendi, vou te explicar. Você sabe onde Deus tem para você? Mas por que você não acessou ainda? Por que você não chegou? É porque você está vivendo um processo intenso. É seca, é luta, perseguição, problema. Você não consegue se levantar e Deus está dizendo: tudo isso é processo, tudo isso é etapa. Você precisa vencer uma após a outra. Pastor, mas por que Deus não revela, irmão? Porque Deus é assim. Posso dizer? Se Deus tivesse dito a mim no ano de 2006, tudo o que eu passaria para hoje estar aqui, eu olhava e dizia: ó, beijo, Deus te abençoe, e assim mesmo escolhe outro. O quê? Sepultar o seu irmão com 15 anos de idade? Para qualquer um não. Ver o casamento dos seus pais quase indo à bancarrota? Não é para mim não. Ficar olhando, esperando algum cliente bater na loja de papai para poder comprar mistura para comer? Não é para qualquer um não. Então mudar de lugar, mudar de cidade, perder amigos, perder tudo para um tal de propósito de Deus. E quando chegar lá, a única coisa que tem dentro da geladeira na segunda-feira de manhã é um garrafão de água que nem é seu, é da congregação. Acordar de manhã e esperar a merenda da escola 11 horas, 11h30 para ser a única refeição do seu dia, não é para qualquer um não. Aí tu acha que é só um topetezinho bonitinho. Se Deus tivesse me dito que eu comeria de favor em uma construção de uma igreja, e ali a minha mãe seria acusada de ser roubadora de frango, eu dizia: não escolhe outro. Se Deus tivesse dito para mim tudo aquilo que eu passaria e passei aqui em Portugal ao longo de 17 anos, eu dizia: escolhe outro. Mas Deus sabe que não pode para algumas pessoas revelar processo. Por isso Ele te faz ser apaixonado pelo destino. Deus te faz ser apaixonado pelo lugar que Ele te colocou. Eu vou dizer uma coisa para você: isso é só uma fase. O que importa na tua vida é onde você vai chegar. Não, pastor, eu estou pensando em abandonar tudo. É porque você está pegado ao processo. Deus está dizendo: eu revelei para você o destino de chegada. Não, pastor, eu estou pensando em jogar as toalhas. Eu estou pensando que isso não é para mim. Deus está dizendo: a terra mana, hoje está seca, mas vai manar leite e mel. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, diga para ele: é só uma fase. Diga para ele que Deus não te revelou antes, para você não desistir. Diga para ele: se apega ao destino, se apega à promessa, se apega à palavra. Eu estou trazendo uma palavra sobre a tua vida. Deus vai fazer você apaixonado pela promessa, apaixonado pelo destino. Você não vai desistir por qualquer coisa. Tem alguém apaixonado pelo destino? Como assim, pastor? Tem uma promessa. Só tem uma promessa. E isso me basta. Sabe por quê? Porque ao longo da minha trajetória com Deus, eu aprendi que enquanto eu sou apaixonado pela promessa, eu me torno ainda mais apaixonado por aquele que me prometeu. Por quê, pastor? Porque maior do que a promessa é aquele que promete. Você quer uma prova? Eu posso te prometer que amanhã eu e você estamos tirando onda lá em Cascais de Ferrari. Pastor, a promessa é grande, hein? Até a gente fez até assim, ó. Peguei. Aí
tu pergunta, tu tem carro? O senhor já comprou, pastor? Não se iluda com promessa grande. Dá uma olhadinha para trás e vê quem é que está prometendo. Porque a promessa pode ser, no máximo, uma proposta. E Deus não trabalha com propostas. Deus trabalha com propósito. Portanto, maior do que esperar na promessa é esperar naquele que prometeu. Sabe por que você está aqui? Por causa dele. O que me motiva? A promessa. Mas eu estou de pé por causa dele. Cheguei, tem seca, mas ele falou que era aqui. Ele não erra. Eu vim trazer uma palavra para desconstruir a mentalidade de alguém aqui essa manhã. Que, pastor, você está julgando que está no lugar errado, na hora errada, que não era para você estar aqui, e o céu está dizendo, é só uma fase, é só uma crise temporária em Canaã. Eu não te revelei isso antes para você não alterar o destino, mas já que você chegou, com você está a bênção. É por isso que Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, a bênção não é o lugar, a bênção é você, ser tu uma bênção. Ou seja, Canaã ganha um novo tempo quando Abraão chega nela. Se prepare, o lugar de acesso de Deus na sua vida vai ser alterado com a sua chegada. Diga comigo, depois dessas coisas, Abraão chega, tem crise, ele fala, preciso comer, e o texto diz, desceu para o Egito. Diga comigo, desceu para o Egito. O que Abraão vai fazer no Egito? É a mesma coisa que eu e você, todas as vezes que nós voltamos para a nossa velha vida. Descer ao Egito significa para mim e para você espiritualmente. Você que vai descer as águas batismais semana que vem, sábado agora, tem batismo. O que significa a expressão descer ao Egito? Descer ao Egito é você voltar às velhas práticas, o lugar de onde você saiu, de onde Deus já te livrou. Descer ao Egito, voltar ao Egito significa voltar à velha vida. De vez em quando tem umas promoções, né, irmão? O diabo lança lá uns bilhetes, volta para o Egito, aí está lá você de volta no Egito, fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque não é tão difícil tirar o povo do Egito. O difícil é tirar o Egito do povo. Aconteceu com Moisés, mais à frente. Capítulos e anos mais à frente. Deus tira o povo do Egito. Moisés atravessa o Mar Vermelho, isso é milagre. O que é pedagogia? Processo. É Deus tirando o Egito do coração do povo. Por quê? Porque eles sentiram fome. Deus olhou e diz o quê? Vou mandar comida para vocês. E caiu um negócio que traduzido em português significa, que isso? Repita comigo, diga, que isso? Pastor, como que eu falo essa expressão, que isso em hebraico? Diga comigo, maná. Maná. Maná é isso. Maná traduzido significa, que isso? Era uma espécie de pó que caía. Eles olhavam. Comiam. Segundo alguns teólogos, dizem que, qual é o sabor do maná? Era o sabor daquilo que você tinha vontade de comer. Era um alimento espiritual. Era o pão que Deus dava. Moisés não teve outra explicação. O povo chegou, Moshe, maná, maná. Moisés disse, é o pão que vosso pai vos dá. Aí o povo é tão Egito dentro deles que eles enjoaram. Olha que povo enjoado. Crente é um tal de enjoado, né, irmão? Crente é uma enjoeira. Você já parou para pensar nesse processo todo do povo, 40 anos andando no deserto? Irmão, dirigir uma igreja com 100, hoje nós batemos a métrica de 315 membros da nossa igreja. Achei que você ia dar glória a Deus. 315 falos que nós vamos receber agora. Irmão, já é difícil manter esse cabelo aqui. Em pé, aí, irmão. Dá uma luta. Imagina você liderar 3 milhões de pessoas. Tudo crente. O texto diz que não tinha shopping, mas a roupa crescia no corpo. Irmão, dá para imaginar as irmãzinhas, ô Lucas, 40 anos, e o texto faz entender que o sapato crescia no pé. Para nós não é de boa. Imagina para as irmãs 40 anos usando o mesmo sapato a vida toda. Ah, irmão,
Mesmo ano, ela falava a mesma coisa. Aniversário, não sei quem está lá. Aniversário do Moisés, mesmo sapato, mesmo vestido. Não, enjoeira. 40 anos usando o mesmo sapato. A única coisa que elas não gostavam. Com a comida foi a mesma coisa. Aí enjoamos de maná. Aí Deus fala, enjoou? Faz o seguinte, manda as codornizes voar um pouquinho mais baixo. Aí veio as aves. Irmão, para alimentar uns crentes, frango que não falta, imagina codornize. Era um enxame de codornize. E o povo pegava. E dizia, agora a gente quer água. E dizia, o povo enjoado. Aí tem uma hora que o povo desistiu de andar no deserto e olhou e disse assim, Moisés, vamos voltar. Como que é? Vamos voltar, Moisés. Nós vai morrer aqui. E o texto faz entender que lá eles já tinham até um pagamento funerário, plano funerário, porque eles diziam, lá no Egito nós temos sepultura. Aqui se nós morrer, nós fica na areia do deserto. Vamos voltar. Aí o outro diz, eu também concordo. Por quê? Que lá a comida é melhor. Melhor que isso? Lá tem pepino, cebola e batata. Irmão, você está enjoado de 40 anos, comer um alimento, que quando você põe na boca é o sabor que você quer, agora quer voltar para comer pepino. Diga para o seu irmão, diga, crente é enjoado, irmão. Agora, isso eu acho interessante, porque Deus precisa tirar o Egito do coração do povo, sabe por quê? A mentalidade deles, queremos voltar a comer a comida do Egito. Diga comigo, pepino, cebola e repolho, ou batata, algumas outras coisas. Mas vamos lá, pepino nasce aonde? Diga comigo, no chão. Sim ou não? Ou aqui está nascendo no pé? No chão. Cebola, repolho. Aí Deus diz assim, vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Quando eles chegam para espiar a terra, o texto diz que eles viram ali árvores frondosas. Terra tinha uva, tâmara e figos. Uva não dá embaixo. Tâmara não é no chão, é em cima. E figo não é embaixo, também é em cima. Tem gente que já pegou. Boiei, lá vai. Deus está dizendo, lá no Egito, para comer tinha que se abaixar, pegar tudo de baixo. Para comer tinha que descer o nível. Aqui não, comigo o que eu faço você pega em cima. Aqui comigo em Canaã não é mais embaixo, comigo eu coloco o que é de cima. Deus está dizendo, muda a tua mentalidade, que eu mudo a tua posição. A tua provisão não vem de baixo, a tua provisão vem de cima. Pegue na mão de alguém e diga, essa semana deixa de pegar coisas de baixo. Diga, Deus tem algo para cima, de cima, de cima, de cima. Ai, quem pode lá? Deus já eleva. E quando ele entende que é hora de sair do Egito, e eu termino agora, ele leva consigo uma escrava, ele leva consigo uma Agar, egípcia. E eles entram em Canaã. Em Canaã Deus reafirma a promessa de dar um filho. Sara, com seus 75 anos de idade, desacredita. Olha para o Abraão e diz, Abraão, vamos levantar a lei de Murabi. Que significa o quê? Que tendo nós uma escrava dentro de casa, se você sendo o senhor dela, se deitar com ela e ela gerar um filho, esse filho será nosso, ou pelo menos seu, e assim Deus cumpre a promessa. Depois dessas coisas, que coisas? Depois que Sara tentou ajudar Deus num problema que eles já achavam que era de Deus. Irmão, dá para imaginar essa cena? Quantos homens oram para... Ai, se Deus falasse com a minha esposa a mesma coisa que Sara falou. Irmão, pensa comigo. É um coroão. Abraão recebe a proposta de se deitar com Agar, uma mocinha nova, de pelo menos ali uns 20 anos. Egípcia. Quando Salomão diz aquela expressão em Cantares, as éguas de Faraó te comparo, ó amada minha. Você sabe o que significa essa expressão? Você que está namorando aí, Juninho, manda lá, ó. As éguas de Faraó te comparo. Pastor, o que é isso? Era o snatch-chap da Bíblia. Era a cantada. O que é, pastor, as éguas de Faraó?
As éguas de Faraó, já viu uma égua? Tem zap de irmã que vai essa semana, égua de Faraó. Imagina a tal da Agar, 20 aninhos. Abraão fala, entra aí. Fala aí, Sara. Então, você deitar com ele. Abraão olha para a velha de Sara, cansada de caminhar, a novinha de 20. No mínimo ele olha e diz assim, por amor a você eu vou. Velha tatu, eu ainda estou inteirão. Sabe o que eu aprendo aqui? É velho, mas é teu. É velhinha, mas é tua. Valoriza aquilo que Deus colocou. Para de fazer propaganda daquilo que é teu. Deixa a Agar no lugar dela, lavando louça, fazendo o que ela tem para fazer. Não coloca a Agar naquilo que é teu, Deus e mais ninguém. Quer uma palavra? Pastor, dá para embasar isso na Bíblia? Dá. Apocalipse. Levanta a mão. As irmãs e os irmãos. Lá vai. Guarda o que você tem, para que ninguém tome o teu coroa. Irmão, para de fazer propaganda daquilo que é teu. Você fica falando com as amiguinhas, ai, ele é isso, ai, ele é aquilo. Ah, irmão, ela vai dar um jeito nele. Tem gente que faz tanta propaganda, irmão, que a outra vai olhar e dizer assim, deixa eu ver se eu conserto para você, amiga. Vigia, irmão. Olha para o seu maridinho, aqui em casa não tem Agar não, viu? Dá uma olhadinha para ele, aí dá uma cutucada, não tem Agar não. Viu? Mas o texto diz que Abraão engravidou. Nasce Ismael, primeiro filho. Tempos mais tarde, Deus visita Sara, capítulo 21. E faz conforme tinha dito. Sara agora está com 90. Quantos anos? Você já imaginou uma velha de 90 grávida? Não, imagina. Uma velha de 90 grávida. Já que eu estou em casa, eu falo isso. Em outras igrejas que eu ministrei essa palavra, eu não pude falar, mas aqui eu falo, que eu tenho liberdade com vocês. Eu costumo dizer, na minha mente, que Sara com 90, para dar de mamar, o leite no mínimo era em pó. Diga comigo, é só um milagre. Mas milagre é a especialidade dele. Deus olha e diz, é com você, moça. Velhinha de 90, vai dar de mamar, vai sentir contração, perninha inchada. Porque para Deus não me importa o tempo, importa que Ele vai cumprir na nossa vida. Vai acontecer. O texto diz que os dois começam a brigar. A velha agora bate a doideira e diz assim, manda essa mulher embora. Ela olha e diz, como assim? Dá para imaginar a notícia, irmão, fuxico gospel. Senhor Abraão, pai da fé, abusa de empregada, engravida e manda embora sem pagar indenização ou herança para o filho. Dá um BO, não dá? Só que mesmo assim, o texto diz que Deus permanece. Deus trata com Ismael, isso é uma outra mensagem, mas eu preciso terminar o texto. Capítulo de número 22. Depois dessas coisas, aparece Deus a Abraão e diz assim, Abraão, toma agora o teu filho. Irmão, toma agora o teu. Na hora, Abraão entendendo o que era para fazer, que era para matar, ele diz, beleza, vou atrás de Ismael. Mas Deus diz, toma agora o teu único, diga comigo, único. Mas você vai ser inteligente, você vai saber me dizer isso aqui. Quantos filhos Abraão tem? Mas por que Deus está dizendo único? Por que Deus está dizendo único se Abraão só tem dois, já tem dois?
É porque Deus está dizendo: Abraão, para vocês aí, tem 2, mas entre eu e você, entre a minha palavra e você, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Abraão, os teus desacertos, os teus arranjos do teu passado não alteram o que eu tinha para a tua vida. Eu não sei quantos capítulos desastrosos você já construiu na tua história, mas Deus está usando a minha boca para liberar: entre você e Deus só existe um. Entre você e Deus só existe uma história. Pastor, eu tenho tanta desgraça na minha vida, tantos erros. Deus está dizendo: eu não estou olhando para nenhum deles, eu só estou olhando para o teu acerto. Por amar. Quando Deus olha para você, Deus só vê o teu Isaac. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus só vê o cumprimento da promessa. Deus não vê o dia da tua ansiedade. Deus não está preocupado nos teus erros, nas suas quedas, nas tuas falhas. Deus não está preocupado no dia em que você entrou a H, fez aquela bagunça. Deus está dizendo: Abraão, depois disso tudo eu consigo olhar para você e ver que você conseguiu cumprir tudo que eu tinha para você. É o teu único. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: quando Deus falar com você, fica descansado, o teu passado não importa para Ele. Os teus Ismael não importa para Ele. Agora faz o seguinte: pega esse, que é o teu melhor, fica de pé, eu preciso terminar. E vai a Moriá, e ali oferece o teu melhor, o teu Isaac, para mim. E mais uma vez Abraão sai, sem saber qual montanha, mas ele chega em Moriá, e o texto diz: 3 dias de caminhada. Quantos dias? Guarda isso. Ele deixa os moços e o jumento. Você precisa aprender a deixar jumento no meio do caminho. Ele segue, mas libera uma palavra e diz: nós iremos e tornaremos. Eles sobem, mas na subida o menino fala: pai, tem lenha sobre os meus ombros, na tua mão estou vendo fogo, estou vendo cutelo, o altar por certo a gente constrói lá em cima, mas cadê o cordeiro? Abraão olha e diz: para si, para ele mesmo, ele providenciará o cordeiro. Cadê o cordeiro? É a pergunta que ecoa em toda a trajetória bíblica. A voz de Isaac percorre todos os livros, os 39 e os 38 subsequentes do Antigo Testamento, até que chega ao Novo Testamento. E lá está João às margens do Jordão, batizando um após o outro. E entre a multidão ele vê um que vem vindo, e ele se lembra: Isaías não tem parecer, não tem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas todavia quando olhamos, vemos que ele foi escolhido, aflito de Deus. Nós estamos olhando e o João vai ficando aflito, e aflito os olhos nele, e alguém vai olhando dizendo: o que foi, João? Ele está dizendo: eu preciso responder a pergunta de Isaac. Como que é? Isaac ecoou no Moriá: cadê o cordeiro? Isaac, eis aí o cordeiro de Deus. Ele sobe, e aqui o texto me diz que Abraão edifica um altar, coloca lenha e amarra. Grita comigo, diga: amarra o menino. Por quê, pastor? Diga: se não amarrar, até eu corria. Corria ou não corria? Hã? Corria ou não corria? Porque a gente é assim. Quando nos deparamos com o altar e a oferta é a gente tende a correr. É por isso que Deus muitas das vezes te amarra, que é para você não correr. Lá vai essa palavra: não perca o teu filho, amarra.
Vou dizer mais uma vez: para de desprender o teu filho, deixar ele um pouquinho solto. Deus está dizendo: amarra. Não, teu maridinho está um pouquinho solto. Deus está dizendo: dá uma amarrada aí, dá uma apertadinha nessa corda. Como que é, pastor? Tua esposa está um pouquinho solta, dá uma amarrada. Pastor, o que você está dizendo com essa palavra? Deus está dizendo: o altar precisa circular a sua casa, o altar precisa ser atrativo na tua família, o altar está dizendo: você precisa ter compromisso comigo, não abra mão. Leve os seus filhos um pouco mais para o altar, desligue o telefone. Pastor, está impossível, joga fora. Vai nas operadoras, cancela contrato, paga multa, mas não entrega o teu filho na mão de Satanás. Amarra. Deus precisa levantar alguém com a autoridade de Abraão aqui, sabe para quê? Para amarrar a família no altar, prender casamento no altar, ter vida no altar, ter filhos no altar. Pega uma cordinha, irmão, dá uma olhadinha e fala: aham. Lá em casa, quando eu pensava, irmão, em pilar fora, a corda cantava: volta. Altar, menino. Pai, festa de São João, porque aqui é os Santos Populares. Ele dizia: altar. Pai, tá todo mundo catando lá na escola. O menino tá falando até que eu sou meio viado. Ele falou: problema do que os outros pensam. Mas agora, você gosta de mulher? Gosto, pai. Ele falou: então continua na tua, cara. Tu não vai ficar na mão de todas. Tu não vai ser catador, tu vai ser pregador. A tua está preparada. Veio com um brinde aí mas Deus fez. Ele amarrou tão forte que trouxe aí, ó. E o texto diz que quando ele vai levantar o cutelo para matar, o anjo do Senhor brada. O anjo, a ordem era: sobe e mata. Mas quem não aprende a ouvir o novo comando, mata o Isaac, sem ter precisão de matar. Você ainda está preso a uma palavra direcional lá atrás, mas Deus já te deu um novo comando: não toca, não mata, não faça mais. Eu posso dizer uma coisa? Você não precisa chorar a morte do teu Isaac, ainda que você subiu decidido a matá-lo. Por quê, pastor? Por causa da palavra dele que é nova: não toque. Você precisa entender que a ordem de Deus, muitas das vezes no pé do monte é uma, lá em cima é outra. Tem horas que você está chorando a perda do seu Isaac, porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Qual que é o direcionamento de Deus para a sua semana hoje? O que Deus está falando no seu coração agora? Talvez não seja a mesma coisa que Deus falou no início da outra semana. Talvez eu sei que tem gente que desceu essas escadas, veio para este culto, decidido a entregar o teu Isaac. Mas Deus está dizendo: hoje não. Hoje tu volta para casa com o teu Isaac no colo. Para de sacrificar o teu Isaac não ouvindo a voz de Deus. Para de abortar os sonhos de Deus, porque o comando de Deus para você é outro. Aprenda a ouvir o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Pastor, eu ainda estou com uma palavra de Deus de 300 anos atrás. Irmão, Deus já gritou 300 vezes mais na tua vida e você não está ouvindo. Por quê, pastor? Porque quando Deus chama Abraão para matar Isaac, Deus não quer Isaac. Diga comigo: Deus não quer Isaac. Deus quer Abraão. Você está sacrificando a coisa errada.
Deus quer Abraão. Porque quando ele vai matar, o anjo grita: não faça mal, porque agora sei que você temes a mim. O negócio nunca foi com Isaac, o negócio sempre foi com você. Eu nunca quis tirar aquilo que eu te dei, eu só queria ter você de volta. Depois dessas coisas, eu quero saber como que esse processo fez na tua vida. Está ainda de pé? Ainda ouve a minha voz? Ainda me obedece? Porque é fácil você me obedecer quando não cumprir a promessa, mas quando a promessa está cumprida, o que você é capaz de fazer? Por isso eu quero você. Avisa alguém que está ao seu lado e diga: Deus não está interessado na tua oferta. Diga: Deus está interessado em você. Você nunca parou para pensar que Deus nunca... João capítulo 4, eis que o Pai procura verdadeiros e nunca Deus procura verdadeira adoração. Diga comigo: Deus não quer adoração. Não, repita comigo: Deus não quer adoração. Por quê, gente? Porque Ele é Deus. Não quer adorar. Continua sendo Deus. Eu vou calar minha boca. Deus está dizendo: as estrelas me cantam, o firmamento me adora, anjos celebram. Preciso de você. Me desculpa, Lucas. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ele procura o adorador. Você é mais importante do que aquilo que você pode dar para Ele. Aí você acha que Deus quer ser o dízimo. Você fica tão mesquinho, segurando, e Deus está dizendo: não. Quando eu peço, é que é para ver se você vem junto. É para ver se você se entrega. E eu termino agora. Sabe por quê? Porque ele desamarra o menino. E quando ele olha, ele vê um... Pastor, eu sempre pensei que era um cordeiro. Diga comigo: carneiro. Mas ele disse que Deus providenciaria um. Mas o que ele vê é um? E cordeiro não tem o que carneiro tem. O que carneiro tem que cordeiro não tem? Chifre. Mas pastor, são animais diferentes? Não. Diga comigo: cordeiro é um carneiro, só que na fase cordeiro. E um carneiro é um carneiro que já foi cordeiro. Não entendi nada. É a mesma coisa. Mas só que Abraão entra com a mentalidade inicial, e quando ele olha, já está amadurecido. Ele entra numa fase inicial dizendo assim: cordeiro. Só que Deus está dizendo: depois dessa prova tu vai ver que você está muito mais maduro. Tu está na fase do carneiro. Pastor, como que é? Eu sei que tem hora que você começou as coisas na sua vida como um cordeiro, pequeno, tão inicial, mas você está dizendo: o Moriá revela um senso de maturidade muito grande dentro de você. Você entra olhando as coisas como cordeiro, mas Deus está dizendo: você já cresceu, já amadureceu. Porque, irmão, das duas uma: ou a prova te mata, ou ela te amadurece. E posso dizer uma coisa: nessa vida, ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece no oba-oba da vida. Deus não vai trabalhar com você como trabalha na Disney, entretendo você e trazendo momentos mágicos. Deus vai trabalhar com você na prova. Assim como o oleiro pega o barro, amassa, Deus pega a tua vida e quebra. Assim como o ourives pega o ouro, fende ele no fogo, Deus te coloca nos níveis mais altos de provações. Porque Deus quer ver o teu amadurecimento, o teu crescimento. Então para de mimimi, para de infantilidade, para de criancice. Cresce. Seja homem de verdade, encara esse problema de cabeça erguida, porque Deus não está de caô contigo, Deus não está de brincadeira, Deus está trazendo amadurecimento. Para de querer fugir do processo.
para de querer. Deus não vai trabalhar no teu ego. Deus não vai ficar massageando. Ó, como você é bom, ó, como você é bonito, ó, como você... Ah, não! Deus vai agir jogar de baixo. Até pessoas que se levantam para te humilhar é agente de Deus para a tua vida. Se todo mundo aplaudisse você, te incentivasse, você não estaria aqui hoje. Então esqueça esse negócio. A lágrima é que te forja para o tempo difícil da tua vida. Deus nunca vai levantar alguém sem que antes o tenha ferido antes. Feche os seus olhos. O vento foi ele que permitiu. A lágrima foi ele que permitiu. Esse senso de desistência é a maior comprovação de que você está no caminho certo. Deus está te amadurecendo. Você está se iludindo com pouca coisa. Você está chorando por coisa pequena. Tu está entrando em guerrinhas por coisas tão pequenas. Deus está te forjando. Passa de fase, passa de nível. Tu já não é mais um cordeiro. Deus está forjando em você um carneiro. Deus está amadurecendo você aqui essa manhã. Você sabe por que eu consigo suportar alguns baques da vida? É porque lá atrás eu já chorei demais. Tem gente que me tem como arrogante. Tem gente que olha para mim e diz, ele é tão insensível. Tem gente que olha para o pastor e fala assim, não, o pastor parece que nada mexe com ele. Mas pode dizer, das tempestades que eu vim, não é pouca chuva que me estremece, não. Tu não tem ideia da intensidade de guerras que eu vim. Tu não tem ideia de quantas noites eu pensei em desistir. Tu não tem ideia de quanto que eu já ouvi falar do meu nome na boca de gente que eu abracei. Aí tu acha que o teu mimimi, o teu... Por quê, pastor? Não é arrogância, é maturidade. Deus quer colocar maturidade no teu coração aqui hoje, crente. Deus quer fazer você virar a fase, virar a chave. Deixar de ser um cordeiro para ser um carneiro. Fecha seus olhos. Canta, meu filho. Canta. E eu preciso ir embora, terminar esse culto. Pastor, está amadurecendo, mas está doendo. Está difícil. Mas Deus está dizendo, suporta. 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 Pastor, mas tanta humilhação, Deus está dizendo, suporta. Porque para aquilo que eu vou dar, se você não tiver estrutura, você não vai aguentar. Pastor, mas tem coisa pior do que isso, maior do que isso, é o peso de glória que Deus vai revelar na tua vida. Eu preciso orar com você agora. Pastor, está doendo, mas se é para o meu crescimento, eu aceito permanecer. Cadê você? Eu estou falando com Abraões aqui, homens e mulheres de Deus, que está entendendo que essa fase é Deus dizendo, estou trazendo crescimento e maturidade. Sai do teu lugar, vem à frente, eu preciso orar você. Vem. 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 Sai do teu lugar. O teu amor me satisfaz.
Pastor, Deus está quebrando tanto na minha vida que eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou suportar. Deus está dizendo, você vai sair da fase de cordeiro para carneiro. Vem, 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 vem. Olhe para mim. Você sabe o que Deus fez aquilo com Abraão? É porque Deus está dizendo, Abraão, guarde bem essa cena. Você não vai estar vivo para ver, mas assim como você subiu essa montanha, eu pegarei o meu filho. Isaac sobe com lenha, ele subirá com uma cruz. O teu filho pergunta onde está o cordeiro, ele subirá mudo, porque ele é o cordeiro. Mas guarde isso, Abraão. Ali, você amarrou ele com cordas. Naquele dia, ele será preso à madeira com pregos. E eu abro um parênteses. Na verdade, não foi o prego que prendeu Jesus na cruz, foi o amor. Mas aí, tu levanta a mão para matar, alguém grita. Ali, eu virarei as costas. No Moriá, quem gritou foi o anjo, mas ali o cordeiro vai ter que abrir a boca. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por quê? Cadê? Não vai gritar como Abraão, cadê? E eu não poderei falar nada. O teu não morre, mas o meu vai morrer. Só que é o seguinte, 3 dias você demorou para fazer isso tudo, mas o meu, depois de 3 dias, ao terceiro dia você chegou e contemplou o teu Calvário. No meu terceiro dia ele ressuscita do sepulcro. E aquilo que se o seu tivesse morrido não faria, o meu morrendo vai fazer, Abraão. Por abaixo. Sabe por quê? Porque a maturidade. Deus essa manhã está dizendo, é só um prenúncio de algo grande que está vindo sobre a tua vida. Então nós ministramos vocês aqui nessa casa nessa manhã. Levante a sua mão e eu termino agora. Eu vou liberar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Pai, aqui estão filhos e filhas que vivendo, Senhor, um tempo processual, um tempo difícil, Pai, de instabilidades e dores, dificuldades emocionais, incertezas, ó Pai, humilhações, rejeições, mas hoje estão entendendo que o propósito e o destino é muito maior. Pai, eu peço, libera sobre eles, ó Pai, a vida, libera sobre eles a vivência, a maturidade, o crescimento. Pai, não deixa essa luta acabar com eles, mas traga crescimento agora, o melhor lugar, onde o fogo não apaga. Vamos, meu amor não falha. se Deus Ele me quer, Ele vai me ter. É o melhor lugar. Vamos, onde eu possa estar.
fazer um ato profético aqui agora, com vocês que estão na frente e vocês que estão aí. Como assim, pastor? Sabe o grito que a gente espera ouvir no Moriá? Não! É a pressão saindo, é a angústia indo embora, é o... porque o silêncio tem hora que mata ou não mata? Irmão, tem hora que o silêncio acaba com a gente. Quando eu fazia alguma coisa e meu pai só em silêncio passava por mim, me ignorava, eu falava, fala alguma coisa, me xinga, fala alguma coisa. Agora não. Nós vamos contar de 1 até 3. Você vai soltar um brado. Avisa as crianças lá que está tudo bem. Você vai soltar um brado. Segura a Thalita aí. Você vai dar um brado. Que grito é esse, pastor? É a liberdade da tua alma. É a libertação. É você entendendo que essa fase passou. Pastor, está entalado aqui, pastor, estou tão angustiado. Deus está dizendo ao meu coração, manda essa igreja gritar, liberar um brado, porque eu vou destravando coisas. Não, mas para gritar, não, você solta o grito. Eu vou contar de 1 até 3 na intensidade da tua dor, na intensidade da tua prova, na intensidade da tua aprovação. Solta um brado aqui nessa casa essa manhã, de modo que você seja liberto, que você seja destravado, que você entenda que subiu no Moriá para adorar, mas vai descer com o teu Isaac no colo, vai descer com o teu Isaac em mão. Alguém entendeu essa palavra? Eu vou dar a ordem de comando: 1, 2, 3, solta o grito agora! Não há nada que eu queira mais. Vamos, Senhor. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira. Receba de Deus algo novo nessa manhã. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe o teu domingo. Que Deus abençoe a tua trajetória. Em o nome do Senhor. Quem pode aplaudir a Ele? Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos celebrar a